Meus irmãos, nós vamos fazer mais um evento, né? Tivemos a surpresa que fizemos para o pessoal que chegou no dia do filme, ele nem sabia o que estava acontecendo, quando viu estava tudo escuro, o pessoal servindo pipoca, né? Então, acho que foi bem bacana. E nós planejamos fazer este evento desta forma também, para trazer algo dinâmico para vocês, e é dinâmico mesmo, tá certo? É dinâmico porque nós queremos estimular para nesta atividade que nós vamos fazer aqui, tá bom? Quem aqui participa do Clube do Livro? Levanta a mão, só para a gente ter uma noção. Mas são poucos. Muito bem. Alguém já participou em algum último ciclo? Levanta a mão. Alguns em outros ciclos. O cara ficou mais assustado que o livro era maior agora, ficou com medo, né? Né, Jean? Ficou com medo do livro grande agora, no outro pequenininho você foi, né? Tá bom. Deixa eu sentar aqui. Bem, a nossa proposta, meus irmãos, com o Clube do Livro, é nós estimularmos os nossos a também crescerem na vida espiritual de literaturas cristãs que tragam benefício para nós, que sejam bênção de Deus para a nossa caminhada, para o nosso andamento na presença do Senhor. A gente sabe, em primeiro lugar, importantíssimo, não tem a menor dúvida disso, né? Isso é inquestionável, a leitura da palavra. Não tenha dúvida, não estamos de forma minimizando, né, ou desprezando isso. Não. A palavra de Deus é a nossa de tá? Eu vou precisar de um para eles, para correr lá. Tá? E pode ser um sem fio daí. Só tem dois? Então, passa um sem fio para eles, passa o fio para cá. Isso. Já deixa aí, deixa na mão aí do Gustavo, pega aí, Gustavo. Passa na mão dele aí. Ali, ó. Isso. Pronto. Então, o que nós é estimular os irmãos a conhecimento em áreas daquilo que a palavra de Deus nos fala, naquilo que interessa a nós, a nossa caminhada como homens, a nossa caminhada espiritual, como homens cristãos, homens de Deus, que buscam a face do Senhor, que desejam ser melhores todos os dias. Não é o que nós fazemos aqui, as nossas ministrações não têm esse objetivo. Os livros que nós apresentamos para que o pessoal possa ler, também têm essa mesma proposta. Às vezes são ministrações que vêm aqui, eu até me lembro, mas isso nós vimos no livro tal, isso nós lemos no ciclo passado, a gente leu sobre isso aí, né? E a gente vai aperfeiçoando, porque quando você lê, eu pelo menos sou assim, o meu livro aqui está todo rabiscado, não dá nem para vender em sebo, porque não serve, né? Todo assinalado, todo escrito, porque vai lendo e vai ali aprofundando no conhecimento. Às vezes vou lá na Bíblia, pego e faço uma coisa com a outra. Então, fica aqui a minha proposta, desde já, o meu convite, para você entrar no próximo ciclo de leitura. Nós vamos ter mais um esse ano ainda. Esse é o nosso segundo, né? Tivemos o primeiro, esse é o segundo, agora estamos concluindo, e ainda vamos ter mais um. Tá? Então, nós vamos falar mais para frente sobre ele. Então, o livro que nós esta jornada agora, nesse segundo ciclo de leitura, foi o livro de Stu Weber, chamado Conduta. Alguém conhecia esse livro aqui antes do clube? Já tinha ouvido falar? Levanta a mão. Antes do clube, já tinha conhecia? O Neemias lá levantou a mão lá. O Helmut conhecia. Muito bem. Este livro, meus irmãos, foi muito interessante. Eu li ele agora na virada do ano passado, dezembro para janeiro, e achei muito interessante a mensagem direta que tem para nós. Né? Antes de eu apresentar aqui a equipe que ajuda nesse Clube do Livro, né? A gente não faz tudo sozinho. Nós precisamos de companheiros de luta, né, Avelino? Para o trabalho, para poder isso realmente acontecer. Tá? Então, eu tenho aqui o Jackson, o Avelino, o Josias e o Erlon, que fazem parte desta coordenação. Como é que a gente divide? Nós colocamos ali grupos de 2, 3 capítulos, né, para cada um. Cada semana a gente tem um devocional a respeito daqueles capítulos da semana. Tem ali o resumo, uma mensagem direta, né, uma oração a respeito daqueles capítulos. E, na sexta-feira, um vídeo resumo do que foi lido naquela semana.
Se o cara perdeu, não conseguiu, tal, ele vai lá, assiste o vídeo, 10, 12 minutos, estava sendo, né, por aí, 15 minutos no máximo, um resumo dos capítulos da semana para ele poder assistir, ver, né, e explorar, talvez alguma coisa que ele passou despercebido, mas nós procuramos ir na essência dos capítulos que foram lidos. Tá? E cada um aqui, a gente se divide, cada um pega uma parte e prepara. A gente faz um rodíziozinho, né? Essa semana você é o devocional, você é o texto, você é o vídeo. Né? E a gente vai trocando e um cobrindo ali o outro para que o trabalho saia com excelência a Deus em primeiro lugar e para aqueles que estão acompanhando o clube também. Tá certo? O Gediel manifestou no começo, nós temos alguns irmãos que participam do Clube do Livro que não são de Curitiba. Se você entra lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp do clube, tem DDD de tudo quanto é lugar do Brasil. Tem 67, tem 71, tem 81, né, que é Recife, tem várias pessoas de outros lugares que nos acompanham e participam da leitura do nosso livro também. Tá certo? Muito bem. Então, sobre este livro aqui. Este livro ele é quase que um guia prático para a formação intencional de amizades cristãs entre homens. Então, ele enfoca exatamente nesta direção. E ele começa aqui expondo alguns pontos, né? Eu queria que o Elon já começasse falando um pouquinho para a gente, né, na parte que ele leu ali, no capítulo 3, passado a oportunidade de realização. Agora, hoje, parece um problema a ser vencido. Né, Elon? Eu achei interessante essa parte aqui, né? O que você viu de curioso nisso? O que eu vi, eu acho que todos nós temos sentido, né? Parece que hoje esse homem é pecado. Né? Eu não sei se vocês percebem, mas parece que quando você se expressa a sua opinião como homem em qualquer ambiente, parece que já você é visto meio um ser estranho, né? E o autor ele introduz o assunto sobre a importância de sermos homens ao perfil do Senhor, a importância de andarmos juntos nessa caminhada. Nós, como homens, se andarmos separados um a um, podemos chegar até determinado momento, mas quando nós andamos unidos em união, em unidade, nós vamos muito mais distantes, né? Ali no começo já, né, Gerson, ele fala sobre uma experiência que o autor teve nos tempos de exército, onde ele tinha uma marcha, eles faziam uma marcha, e era um tempo quente, bastante quente, eles carregados com mochila, capacete, fuzil na mão e marchando. Sei bem como é que é isso. Eu acho que você tem ideia, né? Legendários aqui também tem alguma ideia. Sabem bem como é que é isso também. E aí, em determinado momento, ele observou que um companheiro dele estava meio que tonteando, assim, quase caindo e tal. Aí ele percebeu aquilo, ele pegou e catou o fuzil do soldado da frente. Aí o outro foi lá e ajudou e tirou a mochila dele. Eu já vi essa cena em algum lugar. Aí o outro tira o capacete. Alguém já viu aqui? Tem legendário aqui dentro ou não? Alguém já viu, né? Viram. E aí, e assim, aliviando o peso do seu companheiro, eles conseguiram chegar, né? E o comandante ali falava assim para eles antes da marcha, né? É melhor vocês nem chegarem do que chegarem separados. Chegarem juntos, não cheguem separados. Né? E o autor também narra uma passagem do voo. Já viu aqueles voos das aves que andam em formação de triângulo? Né? Por que aquela formação? Né? Porque o da frente é uma parte mais difícil. Rompendo a barreira do ar, ali, a resistência do ar, né? Exatamente. E quem está mais cansado fica atrás, onde o ar já está mais... fica mais fácil, já está cortado o vento. Né? Ele consegue voar dessa forma. Então, dessa forma, com essa formação, eles chegam a voar 70% mais que uma formação sozinha. Né? Então, o autor destaca isso, como é importante. Jesus andava com 12, 3 mais de perto. Se Jesus não andava sozinho, quem somos nós para andarmos sozinhos? Isso o próprio autor ele comenta isso, né? Exato. Achei muito interessante essa parte. Se Jesus não andava sozinho, ele tinha 12 que andavam com ele, 3 num círculo mais próximo, que ele expressava até a sua dor, né? Com os 3 que ele chamou para orar ali, ele expressava ali a angústia de alma que ele tinha, e falou: você não pode orar comigo, a minha alma está angustiada até a morte. É verdade. O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, expressou as suas emoções,
Aquilo que lhe afligia, aquilo que ele angustiava, ele expressou com homens terrenos, carnais, ali, pobres criaturas, perto do Filho de Deus, mas ele fez isso. E quem somos nós para não fazermos também? Que às vezes a gente fica muito restrito, né? A gente acha que nós homens, não, a gente consegue, não, vou dar um jeito, não, isso vai passar, uma hora vai aliviar, e a gente vai lá mantendo no osso do peito, mantendo sozinho, até que o negócio desaba. E né? cansa. Essa formação dos pássaros é um clássico para a gente, né? Nós vamos muito mais longe se andarmos em unidade. Avelino. Aí entra uma situação que a gente sempre fala aqui, né? Um homem sozinho é presa fácil. Aí você começa a entender o que é ser essa presa fácil. É bem dentro desse contexto aí. O Antero faz uma comparação bem interessante com a questão das manadas de búfalos, os búfalos lá da América do Norte, né? Ele fala que os búfalos, quando vem uma tempestade, eles se juntam, fecham um bloco só e eles não fogem da tempestade. Eles avançam contra a tempestade, porque a teoria, ou a natureza, né, desses animais é, se enfrentarem juntos, irem contra, eles são mais fortes do que tentarem escapar. Passa logo. Né? Se eles enfrentarem, passa logo a tempestade. Em manada. E assim somos nós, como homens cristãos, neste mundo que vivemos, exatamente assim que nós também poderemos ser vencedores. É isso que nós estamos fazendo aqui. Aqui está uma manada, né, uma manada de homens cristãos, homens com o propósito de se parecerem mais com Jesus, de olharem um para o outro na hora da partilha da mesa e dizerem, eu sou fraco, meu irmão, eu estou precisando de ajuda, olha, realmente está difícil para mim, né? Eu preciso do seu apoio, eu preciso da sua oração, eu não estou conseguindo, me ajuda porque está difícil. Isso é reconhecer que você precisa de Deus. E a palavra de Deus diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Nesta hora que você reconhece a sua fraqueza, aí é que está a sua força, porque é a força de Deus em você. Olha só, 2 Coríntios 2, 12 a 13. Quando cheguei em Trode, Paulo falando, quando cheguei em Trode para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Paulo andava com um companheiro de luta. E a gente tenta ainda lutar sozinho essas guerras, né? Bicho teimoso, né? Isso mesmo. Meus irmãos, nós temos aí um microfone que está com o pessoal aqui, tá certo? E a ideia é que você possa também participar, tá bom? Então, o nosso pessoal que está lá assistindo no YouTube, por isso que a gente tem um microfone que pode rodar. Então, se você tiver quer contribuir, você lê o livro, né, contar uma experiência em relação a isso, o assunto que a gente está comentando, fique à vontade. Tá? Nós queremos estimular os irmãos a realmente participar. O microfone está lá com o Neemias, só levanta a mão que ele vai até você para você poder fazer a sua contribuição. Também o pessoal que está em casa, né, que está nos assistindo lá no YouTube, também mandei um recado para eles. Se tiverem contribuição, mande ali, o pessoal está interagindo ali no YouTube, mande a sua contribuição, a sua pergunta, fique à vontade para participar. Tá? Eu queria comentar aqui que o Josias citou para nós uma situação que aconteceu com ele no trabalho dele, né, Josias? Antes, deixa eu preparar aqui para você esse assunto aqui. No passado, a hombridade era uma oportunidade de realização. Agora parece um problema a ser vencido. Está ali no livro. Parece que somos o único grupo em quem é politicamente correto bater. Você lembra daquela passagem que você citou para a gente sobre o seu trabalho? Aliás, foi você ou foi o Jackson, né? Foi o Jackson. É os irmãos aqui, eu confundi os irmãos. Boa noite. Comentava na mesa ainda há pouco, trabalho numa empresa já de cunho multinacional e, recentemente, participando de um processo interno, o entrevistador, né, ele chegou para mim e falou, olha, eu preciso te posicionar uma situação. Assim que a vaga se encerrar, ou seja, os candidatos, né, todos se inscreverem, era uma vaga interna, ele falou, olha, se tiver alguém que se candidatar, que seja mulher, ou que seja de uma pauta de diversidade, você está eliminado. Eu falei, mas e a questão de, né, competência, poder participar do processo, poder ser avaliado de maneira normal, de maneira justa, né? Ele falou, não,
aí você está fora da pauta. Então, essa é uma realidade que a gente encontra, né? Eu conversava hoje com o pessoal da mesma, eu falei, às vezes a gente acha que tudo está tão distante, mas não, está vivendo no meio de nós, né? E a gente precisa saber também se municiar, né? E para enfrentar essas batalhas. Alguém de vocês passou por uma situação assim? Acho que o Everton queria falar. É o Everton? Não? Depois? Teve alguma situação assim entre vocês aqui, irmãos? Alguém semelhante? Viveu isso na carne? Ali, Temos Fabiano. uma situação Não. ali. Dá-lhe, Neemias. Leva o microfone. Isso. Olá, meu nome é Paulo, eu trabalho com operações... Fica de pé, mas só para o pessoal poder te ver. Isso, Eu obrigado. trabalho com operações de estádios e, recentemente, eu estava concorrendo a uma vaga no novo CT do Bragantino, em Bragança Paulista, e o presidente falou, você tem muita experiência, mas eu prefiro pegar uma moça porque você não está dentro da pauta. Foi assim. Incrível, né? Incrível. É. Mais presente do que a gente imagina isso está acontecendo, irmãos. É triste uma situação dessa. Tinha um irmão que queria compartilhar alguma coisa aqui nessa... Não? Por favor. Não, só saindo da pauta dessa questão aí, é a questão do companheiro de luta mesmo. Vai lá, né? manda ver. A gente vê aí, por exemplo, no livro Guerreiros, né, capítulos dedicados também a essa parte do que eles chamam daí de aliados, né, que não deixa de ser a mesma coisa, né? A importância, né, não só do crescimento, mas no momento que você escorrega, né, na hora que você está caindo, na hora que você tem algum tipo de vício, de pecado recorrente, né, e a importância de ter aquele companheiro de luta para poder, de vez em quando, falar, ei, estou com essa dificuldade, e o cara tipo, resgatar. Né? Isso aí. No capítulo 4, ele apresenta algo bem interessante, que eu gostaria de ir aqui enfatizar e explorar um pouquinho com os irmãos aqui. Ele mostra 6 passos práticos para a formação, para você realmente criar uma amizade cristã, a partir do zero. A gente sabe que, a gente falar assim, no papel, né? Então agora, a gente até falava antes, né, ali, Josias? Não, então agora, o irmão aqui vai ser meu amigo, ok? Então, estala o dedo, pronto, luta, não é assim. Não é assim que acontece. Você vai passo a passo para construir isso na sua vida, né? 6 passos práticos. Eu vou ler aqui e a gente explora junto aqui. Conheça a si mesmo, é o primeiro passo. Você conhecer, fazer a sua autoanálise, você analisar os seus pontos fortes, pontos fracos, você fazer a sua introspecção e conhecer quais são as suas limitações e as suas capacidades. Depois, o que é a sua visão? Onde você quer chegar? O que você quer construir? Isto vale, meus irmãos, por uma análise na sua vida familiar. Quais são os seus sonhos na sua vida familiar? Nós temos alguns jovens aqui, né, alguns que jovens estão namorando, noivando, alguns daqui a pouco vão casar. Temos já irmãos. Quais são os seus planos de vida? Quais são as suas perspectivas? Qual é a sua visão? Tem para construir? No seu ministério, ministerialmente, onde você está envolvido? Quais são os seus propósitos? Que Deus colocou os talentos na sua vida para você desenvolver? Onde você quer chegar? Então, não partimos ainda para o conhecimento com quem nós queremos andar, certo? Primeiro, uma introspecção, você vê os seus pontos fortes e fracos. De futuro, você analisar onde você quer chegar, que planos que você quer crescer. Vale para a sua empresa também, você que é empresário, na sua vida profissional. Tantas coisas que nós temos que realmente colocar isso no papel. Depois, tome a iniciativa. Tome a iniciativa, vá em frente, assuma o risco da decepção. Alguns, às vezes, podem falar, né, Josias, mas é difícil, porque eu já fui tão ferido, já fui tão machucado, já tive relacionamentos que não deram certo, fui traído na minha confiança. Mas o que o próprio autor diz aqui é que nós devemos assumir o risco da decepção. Diz aí, Josias. O que me chamou a atenção também desse tomar iniciativa é que quantas vezes eu mesmo, né, e imagino que vocês também, a gente não fica, mas ele conhece, o pessoal conhece a minha situação, meu líder sabe como eu estou, ele sabe o que eu estou passando, e por que ele não veio falar comigo?
né? Então, assim, às vezes, o tome iniciativa é isso que ele coloca, é a gente ir em frente e assumir o risco mesmo. Assumir o risco de, poxa, eu preciso me abrir, eu preciso colocar o que eu estou passando, eu preciso ir lá e falar, eu estou precisando de ajuda. Colocar isso para um amigo. Também você comentou sobre conhecer a si mesmo, né? O autor fala assim, será que eu seria amigo de mim mesmo? Opa, é legal, né? É a uma gente boa, pensar assim, é uma boa autorreflexão essa, hein? como eu vou me autoavaliar, né? Será que eu seria meu amigo? Eu sou um cara legal de ser amigo, né? Então, assim, a gente começar a se avaliar. Poxa, eu preciso ser bacana para outra pessoa também. Eu tô atrás de uma amizade, então, o que eu tenho de interessante? Qual é a minha afinidade, né? E depois desses 3 passos, que são passos assim internos, ou seja, eu olhando para mim, eu tomando a iniciativa, eu indo em frente, ele vai para 3 passos que a gente foca daí, que seria focar no outro, isso mesmo. Então, focar no amigo, cumprir as confidências. Cumprir as promessas é uma coisa que até a gente estava conversando um pouco antes ali, como para nós, homens, é uma coisa muito natural a gente se nivelar por baixo ali, né? Vamos marcar alguma coisa, né? Beleza, vamos marcar aquele churrasco e tal. E não sai nunca. Ele não cobra, eu não marco e tá tudo certo, né? A gente não fica né? E continuamos, entre aspas, amigos, né? Então, é aquela coisa, cumprir a promessa. Vamos marcar? Vamos. Deixa eu olhar aqui. Pô, essa semana não dá, semana que vem não dá. Até a gente brincou ali um pouco antes, né? Tenho que olhar o perto mesmo. Dá essa semana? Tem uma janela aqui? Vou marcar essa semana. Não dá. Semana que vem. Então, semana que vem, tal dia. Já põe lá, já marca e faz. Entendeu? Então, cumprir as promessas. Guardar confidências, eu acho que é uma coisa super legal, que a gente aqui no Legacy já tem aprendido nas mesas, quanto compartilhar, quanta coisa interessante aqui a gente tem trocado de informação e aprendido que isso também é uma caminhada, né? E também continuar firme, né? Forte, leal, independente da circunstância, daquilo que vier. Isso é um exercício da amizade, né? Muito bem. No ponto que é o foque no amigo, eu acho que o maior exemplo que a gente tem, que pode vir à nossa mente de foco no próximo, é o próprio Senhor Jesus, né? O próprio Senhor Jesus, a vida dele, toda a existência dele no seu ministério, nunca foi pensando no seu conforto, naquilo que ele podia para ele, vou descansar, vou quebrar meu galho, não, hoje não dá, puxa, Jesus tem que tal, tem alguém doente lá, mas de novo, cara, acabei de chegar aqui, nunca, jamais. O Senhor Jesus sempre focou no próximo. E era interessante, veja que interessante a comparação que ele faz também, Jesus tinha vários discípulos, várias pessoas que acompanhavam ele ali o tempo todo, que tinham, entre aspas, títulos, vamos dizer assim, né? Era o discípulo, a discípula, o apóstolo e tantos outros que caminhavam com Jesus. Mas sabe, uma pessoa que Jesus considerava amigo dele e que não tinha título nenhum, quem era? Quem? Lázaro. Lázaro, Jesus chamava nosso amigo Lázaro. Nosso amigo Lázaro está doente, vamos lá, né? Amigo de Jesus. Não era discípulo de Jesus, não caminhava o tempo todo com ele, mas tinha uma amizade que Jesus chamava ele de amigo. Olha que privilégio de Lázaro poder ser chamado por Jesus de amigo. A Bíblia não descreve que a relação era essa, quantas intimidades eles tinham ali para trocar, para conversar, como é que era o nível de profundidade dessa amizade, mas fato é que Jesus chamou Lázaro de amigo. E não tinha título nenhum, não era pastor, né, não era líder, não era nada, era só amigo de Jesus. Às vezes a gente precisa construir amizades despretensiosas assim. Você se aproxima de uma pessoa, você foca naquele amigo, não é por aquilo que ele pode te dar, é por aquilo que vocês podem crescer juntos, pela troca que pode haver entre vocês. Então o foco no amigo poxa, ele compartilha aqui do mesmo pensamento, da mesma fé, o mesmo Deus, nós estamos caminhando junto. Que coisa boa seria se a gente pudesse aprofundar mais isso. Então, o foco no amigo é exatamente isso aí. Tá? Esse sexto ponto aqui marcou muito a minha leitura, porque ele fala, né, sobre haja o que houver, abrigue seu amigo na tempestade ou na bonança, a seca ou a chuva. São momentos assim que nós fortalecemos a amizade. Quando vivemos dificuldades juntos,
A Bíblia está forrada de exemplo de eu sentir a dor do meu irmão. Né? E quando você vive essa dor juntos, vocês saem daquele momento fortalecidos na amizade. E normalmente a nossa tendência, principalmente de nós homens, é quando a coisa fica feia, a gente se distancia. Estou cheio de problema já, né? Ele fica com dele, eu fico com o meu, estamos resolvidos. E a gente perde a bênção de sair fortalecidos na amizade. Cadê o Henrique? O Henrique está aí? Está ali o Henrique. O Henrique é um companheiro de luta aí. Vivemos altos e baixos, né, Henrique? Dificuldades e alegrias que vivemos. E está aí, forte o homem aí, com a amizade fortalecida. Né? Hoje eu vi ele cantando aqui na frente. Que bênção, gente. Vivemos tempestades juntos e continuamos juntos, continuamos fortalecidos na nossa amizade. Então, não esqueça esse 6º ponto aqui. Não abandone o teu amigo na dificuldade. Viva esse momento com ele. Amém. Alguém ali atrás, Neemias? Não? Vamos lá. Fala um pouquinho do próximo capítulo aí, Avelino, que foi a tua parte aí do companheiro de luta lá do Ranger. Treinamento Ranger. No próximo capítulo, ele fala, né, que o primeiro passo de um treinamento Ranger, que são aqueles exército americano. A infantaria americana. Elite, né? Ele fala infantaria que coisa. Elite, isso aí é pleonasmo. Infantaria elite. Ele fala assim: para você ter um amigo, você tem que escolher teu amigo, né? Você vai lá, escolhe, vai de encontro a ele, né? E o caminhar é aquela coisa. Se for necessário, você vai dormir junto, você vai andar mais 1 milha, você vai estar sempre ao lado dele, sem esperar dele alguma coisa para o teu lado. Mas, se necessário, você vai carregar ele. E a hora que essa coisa fica juntos, né, vocês estão juntos, pode saber que a hora que você tropeçar, ele vai te carregar. Porque ele é teu amigo. E, mais que amigo, ele é teu irmão. Então, isso aqui é uma coisa que me chamou a atenção, né? Que ele fala que é uma questão de manter o caráter. E o que é manter o caráter numa amizade, né? Às vezes é mais importante do que a própria vida, né? Como o autor coloca. Então, é uma questão assim, manter a palavra, se falou, cumpra, né? Agendou, não desmarque, ou se desmarcar, tenha um motivo real para desmarcar, né? Fale sempre a verdade, acompanhe ele. Então, essa é a forma da gente cultivar uma amizade sincera e honesta. É interessante essa questão de falar a verdade e com honestidade. Né? O amigo verdadeiro é aquele que não passa a mão em cima da tua transgressão, da tua pisada de bola, do teu pecado. Ele vai fazer como Jesus fez lá com a mulher adúltera. Ninguém aqui ficou para te condenar? Não, ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno, mas vai, não peques mais. Na hora que nós falamos a verdade em amor para o nosso amigo, nós estamos demonstrando o quanto é valioso para nós, o quanto nós o queremos ver bem na sua caminhada espiritual, o quanto a vida dele é preciosa aos nossos olhos, assim como é preciosa aos olhos do Senhor. Nós não o queremos ver saindo do caminho quando você fala essa verdade. Quando você diz a ele, olha, você está fazendo, não está certo, não. É claro que você não tem formas e formas de falar, né? Mas nós não podemos simplesmente falar, não, isso aí é problema dele, né? Ele vai no Legacy, ele ouve todas as mensagens lá, ele está sempre na igreja, ele é do ministério tal, ele deve estar ouvindo isso aí, né? Então, nós não podemos nos privar. Se nos omitir, essa é a palavra certa, Avelino, nos omitir de realmente levar aquele nosso irmão a uma reflexão sobre o que ele está passando, sobre aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele está fazendo de errado, aquilo que está lhe tirando do caminho, com honestidade, de propósito, com amor no coração que nós temos pela vida do nosso irmão, como o mesmo amor que Jesus teve pelos pecadores, nós temos também por esse nosso irmão. Eu vou dar um testemunho aqui que aconteceu comigo. Eu fiz a membresia há pouco tempo, em 2021, e antes disso, eu sempre pedi a Deus que me desse amigos. Me coloca amigo no meu caminho, me coloca amigo no meu caminho.
E depois que eu fiz a membresia, o primeiro amigo meu foi o meu discipulador, né? E hoje eu ando pela igreja, toda hora tenho, e aí, como é que você está? E esse como é que você está? Não é um como é que você está, assim, opa, eu estou bem, legal, tchau. Não, é gente que te para conversar, que olha nos olhos e quer saber. Hoje quase chega num ponto assim de falar, não tem espaço para meus amigos na minha agenda, mas eu vou abrir. Entende? Então, Deus responde às nossas orações até nesse ponto. Interessante, eu falei para eles, quando a gente fez o debate aqui para se preparar, quando eu li este capítulo do livro aqui, e o Stu Weber, que é o autor do livro, ele foi militar do Exército Americano, e ele foi preparado nesse treinamento Ranger, se formou oficial de infantaria americana e foi para o Vietnã. Ele lutou no Vietnã também. E ele conta ali as agruras, como é que foi essa preparação desse treinamento. E uma das coisas que o instrutor estimulava ali, estimulava não, quase que dando ordem, é que escolher um companheiro de luta. Ao início do treinamento, você precisa escolher alguém que vai caminhar com você. E ele, olhando para um lado, para o outro, né, ninguém se conhecia, falou, então é você mesmo, fica aqui do meu lado, você vai ser meu companheiro de luta. Né? E eu falei para eles que eu tive uma experiência semelhante a esta, né, para quem não sabe, ou quem todos sabem, eu sou militar do Exército e sou de infantaria, turma de 93 da academia. E eu entrei no Exército em 1987, eu tinha 14 anos quando entrei no Exército. E com 14 anos, até o teu caráter, até a tua personalidade é moldada conforme os valores da força terrestre, que é do Exército. Então, e graças a Deus são bons valores, né? A verdade, cultuar honestidade, companheirismo, patriotismo, são valores bons que foram incutidos na minha cabeça e de vários outros companheiros que até hoje a gente tem uma amizade, né, que assim excede palavras. E, terminando a academia, eu fui para Manaus, para o 1º Batalhão de Infantaria de Selva, e fui fazer o curso de Guerra na Selva. No curso de Guerra na Selva, encontrei com outro companheiro, que era de infantaria também, 7 anos comigo, né, 3 anos de internato na escola preparatória, 4 anos na academia, e ele tinha ido para São Gabriel da Cachoeira, como aspirante, e eu fui para Manaus. E nós nos encontramos, e foi aquela alegria de a gente se encontrar, poxa, que bom, bacana, tá, vamos fazer o curso. Começamos o curso, e ele ficou na minha patrulha, né, que a gente chama a família dos lendários, a patrulha, ficou na minha patrulha durante um bom tempo, ficamos juntos. Ele pegou uma infecção na selva, ele e mais alguns pegaram uma infecção. Os outros acabaram sendo desligados do curso, mas ele não queria ser desligado, ficou ali, e era meu companheiro, a gente montava a barraca junto, montava a comida junto, fazia a manutenção do armamento junto, nadava junto, remava junto, dormia junto, tudo junto, é o companheiro de luta mesmo. Infelizmente, ele foi piorando, e veio a falecer no curso. Né? Foi uma situação muito difícil, eu perdi meu companheiro de luta, de tantos anos, cara que caminhava comigo, né, fiquei bastante desnorteado durante o curso, muito perdido ali, mas os outros companheiros apoiaram, tal, e a gente conseguiu prosseguir. Ao final do curso, o pai dele, né, do Silva, Alberto Silva, o pai dele veio para participar da cerimônia de brevetação, que é a entrega do brevet do curso, né, da onça, e eu fui escolhido para entregar o brevet do Silva para o pai dele em memória, como um registro da nossa amizade. E aquilo ficou marcado para mim. É um companheiro de luta que eu pude falar do Senhor para ele, eu pude, durante toda aquela trajetória, eu pude testemunhar do Senhor na vida dele. Não sei do último momento, porque eu não estava com ele na hora que ele realmente partiu. Mas eu estava horas antes, depois ele foi tirado, foi posto na ambulância para ser levado embora e faleceu na ambulância. Mas eu tive uma experiência de um companheiro de luta. E tive a experiência também junto com outro irmão, né? Anos depois eu fui servir na Brigada de Infantaria Paraquedista. E aí, num salto da aeronave, que era o C-130, era o C-115, salto pela rampa, o mestre salto ele vai lá na rampa para olhar, né, a referência para poder lançar. E um outro irmão, que era da igreja e era tenente junto comigo, ele estava fazendo o preparativo do pessoal da tropa para poder saltar. Tem todos os comandos lá, checagem do paraquedas, fita, não sei o que e tal. E eu estava só na porta do vento ali, o vento batendo, para poder dar o já e a saída do pessoal. Na hora que eu virei para já, ele me segurou assim, me trouxe para trás. A fita que passa, né, aquela fita do paraquedas do semiautomático,
a fita tinha enroscado no meu pescoço e com o vento batendo eu não tinha visto, não tinha sentido. E ele me segurou, me puxou para trás, tirou a fita do meu pescoço, né? Aí eu com o olho desse tamanho assim, já, e saímos, né? Por quê? Porque Deus tinha colocado um companheiro de luta para olhar as minhas costas. Ele olhou as minhas costas, entendeu? Isso é um companheiro de luta, que ele olha a tua segurança nas tuas costas, coisas que às vezes você não vê. Mas eu não estou com a corda enfiada. Não tá. Eu tirar o teu cordão aqui, ó. Mas isso, né, Gerson, não é algo... essa amizade, esse fortalecimento de amizade, não é algo da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Eu costumo exatamente. falar que para formar um vínculo forte de amizade, a gente precisa comer 1 quilo de sal juntos. Você já comeu 1 quilo de sal? Né? Provavelmente você comeu já, mas é uma pitadinha a cada dia. Então, é tempos junto, tempo de relacionamento junto. Aquele cara estava achando que ia servir sal agora para ele. Churrasco. Sal na mesa. Pergunta na mesa como 1 quilo de sal. Então, é esse o segredo da amizade, né? Você precisa formar um vínculo de amizade, mas não tenha... às vezes a gente quer... A pretensão de amanhã ele está abrindo todo o coração dele para mim, ele está contando lá que ele bateu na esposa dele e tal. Não, calma, meu jovem, né? A gente vai comendo sal aos pouquinhos. E a confiança, ainda mais nós curitibanos, né? Curitibano é uma figura difícil, né, para se abrir, né? Homem é difícil. Curitibano, então, duplica isso, né? Então, vamos comendo um pouquinho de sal todo dia, andando juntos, mas aquilo que nós estávamos falando antes, com uma motivação, né? Vamos marcar um encontro, vamos almoçar essa semana, mas tenham um objetivo. Senão, vai ficar na conversa do futebol, né? Você viu o futebol esse final de semana? Né? Fica algo superficial. Exatamente. Gerson, na tua fala ali, você falou uma questão que é a questão da mesma moral. E a gente está falando aqui, escolha teus amigos. Tá, mas como é que eu vou escolher meus amigos? Quais são os parâmetros? Isso. Né? Os parâmetros que ele coloca aqui, eu corroboro muito isso, é a questão de você escolher um amigo que tem a mesma moral tua, que tem o mesmo caminhar, que está caminhando a mesma fé, né? Tem os mesmos valores que você. Né? Então, esse é o ideal de você caminhar. E sempre assim, colocaram isso para mim uma vez, eu fiquei pensando, falei, poxa, não é que é verdade? Ter um amigo mais velho, que já passou por tudo que você vai passar, ter um amigo do teu lado, que é até a mesma idade ou mesma geração tua, que está passando por você e vai te ajudar, e ter um amigo mais novo que você vai ser referência para ele. Então, isso aí é um negócio que eu achei bem interessante também. Nesses parâmetros aí, Jackson, vamos entrar dos indicadores da estrada da amizade. E o Jackson, que fez o vídeo a respeito aí, tem alguns indicadores. Vamos explorar isso aqui, da aceitação, afirmação, avaliação e autoridade. Vamos ver isso aí. Legal. Chama atenção, né? Você vê tudo que a gente está falando aqui, né? Começamos ali para você encontrar amizade, pontos que você precisa observar. E aí ele vem falar de indicadores. Eu achei interessante, até comentei com o pessoal, falei assim, o livro é extremamente democrático, porque ele vai contar histórias, ele vai trazer analogias, ele vai falar de indicadores. Cara, e o homem é um negócio danado, porque ele gosta de indicador, né? Não sei se é só eu, mas normalmente a gente gosta de controlar, né? Então eu quero controlar tudo que está acontecendo à minha volta, e é aqui uma maneira prática da gente observar isso. E tem alguns pontos em cima desses 4 indicadores que eles não estão jogados, né? Porque eu chegar aqui e falar em aceitação, afirmação, avaliação e autoridade, os 4 As, parece tema de coaching, né? Então, mas ele tem uma lógica, inclusive a própria lógica que o autor apresenta, começando pela aceitação até a autoridade, ela tem que ser obedecida dessa forma, né? A aceitação de você aceitar esse companheiro de luta, esse amigo, como ele é. Não adianta. A pessoa está se aproximando de vocês e fala assim, pô, pecador miserável, quer vir? Não, não é assim. A jornada não é desta forma que ela se inicia. Jesus, né, nos aceitou exatamente como nós somos, sem a gente fazer nada.
sem a gente precisar ter que colocar, apresentar nenhum pré-requisito para tê-lo no ciclo de amizade dele, né? Em Romanos, no capítulo 15, no versículo 7, diz: portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. E às vezes a gente quer colocar condição para aceitar, né? Não, eu não tenho tempo, essa pessoa não me interessa, às vezes não vai me agregar nada, eu fico pensando muito no meu lado, né? Quando ele vai para a afirmação, aqui tem uma provocação que eu quero fazer a todos nós, porque ele faz uma analogia no livro que é muito interessante. Ele pega os homens de uma igreja onde ele tinha, deve ser um grupo muito parecido com o nosso aqui, né? Ele tem um nome lá na igreja e faz uma pergunta para esses homens em relação ao que o pai desses homens, ou o que representa o pai para esses homens, né? A figura do pai. E aí você vê uma série e era para definir em uma palavra. E você tem várias palavras muito interessantes, né? Então ele vai falar de exemplo, fidelidade, piedoso, brincalhão, amoroso, características. A gente passou pelo Dia dos Pais ontem, né? Quem é pai, talvez nem todos sejam pais, mas todos são filhos, né? A gente consegue enxergar essas características dos nossos pais. Mas o que chamou a atenção do autor é que, na mesma proporção que apareciam palavras de afirmação positivas, apareciam palavras que não eram tão interessantes, como amargurado, como alcoólatra, abusivo, ausente, frustrado. Eram marcas que os pais haviam deixado naqueles homens. Porque o homem, todos nós, temos uma necessidade de afirmação. Temos na sociedade, dentro das nossas casas, com as nossas esposas, com a nossa família. E aí, quando eu parei nessa parte do livro e falei assim, puxa vida, que tipo de palavra, eu tenho 2 filhos, se perguntasse para os meus 2 filhos, resuma o seu pai em uma palavra, qual seria a afirmação que eu estou passando para eles, né? É algo que a gente precisa pensar. A gente precisa... Essas duas partes dos indicadores, que a aceitação e a afirmação, elas funcionam de maneira mais branda. Eu tenho que ser mais acolhedor. Eu preciso entender que aquele amigo que eu estou caminhando junto, que eu preciso aceitá-lo como ele é e ele precisa me aceitar como eu sou, né? A gente vai aprender e crescer junto. As afirmações que ele tem e as afirmações que eu tenho na minha vida, às vezes a gente fica com marcas que precisa de um amigo para estar ali, ó, ferro afiando ferro. Né? Diz Provérbios. Às vezes você está lá olhando, puxa vida, quantas pessoas que a gente conhece que vêm com uma marca de derrota, porque foi chancelado, às vezes, dentro de casa, pelo pai, ó, você é um fracassado, você é um derrotado, e a pessoa cresce com isso. E onde ele vai buscar? E o livro traz algo muito interessante nessa parte da afirmação, porque nós, homens, temos uma diferença muito grande em relação, principalmente, às mulheres. As mulheres, nesse aspecto, se resolvem muito mais fácil. Se elas têm alguma coisa que está marcada ali, que ela precisa tratar, ela vai e trata. A gente, de certa forma, acaba se tornando orgulhoso, porque a gente acha que vai conseguir caminhar sozinho o tempo todo. E aí a gente não quer se abrir. Ele até fala que quando você começa uma conversa de maior intimidade com outro homem, você se sente desconfortável e aí vai cair no futebol, vai cair no clima. Pô, está frio hoje, e amanhã vai estar mais frio do que hoje. E você sai da conversa. Então, são assuntos que a gente precisa ter muito claramente desenhados, né? Entender que a gente precisa caminhar junto. A própria igreja traz isso. Isso que nós temos aqui é um caminhar junto. É você olhar e falar, puxa vida, a gente pode estar trabalhando de maneira muito intensa. E aí vem a questão da avaliação, que seria o terceiro A, que já é o momento onde, de repente, você vai começar já a ter palavras perguntas um pouco mais complexas, né? Aquelas perguntas que, às vezes, a gente não gosta de responder. Eu faço o discipulado do Ser Igreja nas terças-feiras aqui, né? Eu até comentava com o pessoal na mesa que é muito interessante, quando chega na 4ª aula, e eu pergunto, quem tem célula aqui? Aí
uns levantam as mãos, outros não. E eu falo, precisamos de célula, né? Pode ter uma célula no discipulado de paz, lá, na sexta-feira, a gente vai lá. Então, as mulheres, é muito mais fácil ela levantar a mão e vir, puxa, você pode me ajudar? Estou procurando uma célula, dá uma característica. O homem não. Às vezes eu presto atenção, o homem ele não levanta, não tem célula, e termina o discipulado, vira as costas e vai embora. E a gente precisa desse momento. E esta questão da avaliação, depois que você já está caminhando junto, é parte do processo, ela fundamentalmente vai me deixar estar confortável. Por exemplo, estou caminhando com o Avelino, e, de repente, a gente está tentando crescer junto em cima da palavra. Mas aí é essa hora que eu vou chegar para ele e falar assim, ei, meu irmão, como é que está? Culto doméstico está acontecendo? Você está fazendo? Você está sentando com os teus filhos para ensinar da palavra de Deus? Ô, Jackson, vamos fazer uma enquete aqui já? Vamos lá, Você vamos falou lá. de célula, né? Quem aqui não está em célula? Levanta a mão. Bastante homem, hein? Você está sozinho na mesa ou não? Só está corroborando o que o Jacques está falando. Exatamente. Você está sozinho na mesa? Acho que não, né? Não tem mesa de um aí, não, né? O seu vizinho está em célula. Que tal você se alinharem, então? Né? Gente, viver célula é viver reino. Né? É o que nós estamos falando aqui. Onde você vai descobrir um companheiro de luta? Isso mesmo. Na célula. Isso mesmo. Bota em prática já. Olha aí, ó, o seu irmão está do seu lado, ele está em célula. Gente, a dinâmica que nós temos na sociedade hoje, caminhar sozinho é presa fácil. Presa fácil. E aí, por fim, ele fecha com autoridade. E aí, o mais interessante aqui da autoridade é o seguinte, a autoridade só vai vir a partir do momento que eu estiver andando num caminho reto. Quem faz as regras é Deus. Não adianta querer... e aí ele coloca até um ponto que a autoridade é diferente do autoritarismo e a questão do abuso desses 4 As. Se a autoridade que eu vou ter dentro da minha relação com o meu irmão não for uma autoridade baseada no que a palavra de Deus diz, eu posso se tornar alguém que vai desvirtuar, que não vai caminhar junto e que pode até estar levando para um caminho que seja errado. Então, Gerson, esses 4 pontos, essa ordem, né, começando na aceitação, afirmação, avaliação e autoridade, ela tem uma lógica que tem que ser obedecida para a gente se avaliar. Amém. Eu vou pular aqui já para o final, porque a gente ainda queria que o pessoal compartilhasse alguns minutinhos na mesa, uma pergunta simples, muito objetiva, bem direta. Tá? Mas eu queria aqui, no capítulo 14, diz assim, pegadas grandes, deixe uma trilha sobre a qual os seus amigos possam seguir. Como é que tem sido a sua vida com Deus e o seu exemplo para que outros possam seguir? Será que o seu filho, olhando para você, vai ter boas marcas, vai ter uma boa trilha para seguir? Será que as pessoas com as quais você convive, os amigos, né? Aí a gente tem que distinguir entre a palavra amigo e conhecido. Conhecido nós temos muitos, né? Mas amigo, será que você está deixando boas marcas nele? Você está influenciando este amigo a crescer como homem, como varão dentro da sua casa, como servo de Deus, como um cidadão? Você está contribuindo com esse crescimento? Ou você só está ali andando ao lado dele, vendo aí as coisas acontecer na vida dele sem deixar nenhuma marca? Então, estas pegadas, é muito importante que a gente reflita sobre isso. E Deus quer que nós aqui, né, no trabalho que nós fazemos, meus irmãos, no Legacy aqui, nada mais é do que preparar homens para deixar boas marcas na sociedade que está. Já é muito bom nós ter toda esta quantidade aqui, todas as segundas-feiras, quando eu contei do nosso ministério aqui, lá no Rio de Janeiro, estava no Top do Rio, semana passada, né, e falava que, gente, nós temos aí 280, 300 homens, toda segunda-feira estão lá, né, os cabeçudos estão lá querendo aprender um pouquinho mais, tomam direto na muleira lá, mas estão lá querendo mais. Por quê? Porque querem ouvir mais de Deus para as suas vidas. Querem aprender a deixar boas marcas na vida do outro. Ah, já chegou lá? Não chegamos. A estatuto do varão perfeito é só quando chegar na eternidade, né? Mas enquanto nós aqui estamos, devemos buscar
deixar boas marcas nas pessoas que estão conosco. Tá? Para a gente fechar aqui no apêndice aqui, Erlon, tem um que nós falamos ali, né? A pergunta final ali, manda ver. 4 pontos para a gente terminar, então. Verdadeiras amizades começam com vidas compartilhadas, amor altruísta, você se doar ao próximo, lealdade, verdadeira transparência. E aí a pergunta para a gente fechar e compartilhar isso nas mesas, né, Gerson? Vamos... Estamos 8h15, nós vamos fazer em 10 minutos, porque a pergunta é bem objetiva. Rafael vai botar para a gente aí, bem objetiva. Fala aí. Olha aí, preste atenção, você vai responder isso na tua mesa. O que te impede de formar vínculos verdadeiros de amizade? O que te impede de formar vínculos verdadeiros de amizade? Então, você compartilha agora na sua mesa. Vamos lá. 10 minutos para a gente poder conversar, aí depois a gente vem para o encerramento aqui, gente. Bem, meus irmãos, a palavra de Deus, em Provérbios, como um ferro afia o ferro, assim o homem afia outro homem. O nosso propósito, com a condução da leitura deste livro e com essa é estimular cada um dos irmãos a olharem para estes homens da sala. Não estão aqui à toa. Nenhum entrou aqui por acaso. Nenhum dos homens que aqui está entrou aqui por acaso. Deus trouxe cada um aqui porque tem o propósito de você deixar marcas na vida do outro. Mesma mesa sua, seja na mesa do lado, alguém que você vai discipular, alguém novo que chegou, um acompanhamento, uma atenção, relacionamento. E é isso que nós, essa perspectiva, que os irmãos possam se parecerem mais com Jesus, terem este amor ao teve pela vida dos outros e crescerem muito, Senhor, porque em um momento, em algum instante da minha vida, eu estou em dificuldade, eu preciso confessar, preciso ter meu coração sarado e eu vou precisar de alguém para poder conversar. Em outro instante, esse irmão que me ouviu, vai ele estar vivendo um momento de fraqueza, vai ele precisar de uma atenção. Eu digo para os irmãos que depois que eu li minha reflexão, eu falei, eu preciso de um companheiro. Eu preciso. Talvez eu tenha muitos conhecidos, mas eu preciso de alguém para caminhar comigo nisso aí. E emocionalmente, hoje eu tenho um cara que caminha aqui comigo, que é muito conhecido, é alguém com quem eu posso confessar e já falei para ninguém, não consegui, mas eu consegui estimulado por aquilo que eu aprendi aqui nesse livro. E o meu coração foi curado quando eu consegui viver essa nova experiência de poder falar para ele coisas que estavam lá dentro do meu coração, estavam atravessadas, que eu não conseguia. Para quem que eu vou falar isso? Não vou falar para minha esposa, porque para quem que eu vou falar isso? E para falar, e Deus tirou um peso de dentro de mim. Então é isso que eu queria estimular os irmãos a também viverem na sua caminhada espiritual. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar ao Senhor, para que hoje não fique simplesmente mais uma informação, mas que realmente você saia daqui desejoso de encontrar um companheiro de luta. Deus, me ajuda, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, traz para que eu tenha este companheiro de luta. Eu quero caminhar com alguém, eu quero crescer junto com outro irmão que o Senhor vai colocar do meu lado. E essa é a nossa oração, para que Deus encaminhe todas as coisas e você encontre o seu companheiro de luta. Amém? Pai querido, agora, Senhor, queremos te agradecer por este momento que tivemos aqui, Senhor, pela ministração dos nossos corações.
aqueles que tiveram oportunidade de ler o livro, que buscaram conhecimentos ali através desta leitura, mas aqui com os quais nós podemos compartilhar o que o Senhor nos ensinou nesta leitura. Meu Deus, o nosso desejo é que cada um, Senhor, possa realmente ser estimulado a caminhar junto com outro homem cristão, Senhor, coração no teu reino, que tem os valores do Senhor no seu coração, no seu modo de pensar, na sua forma de agir. Meu Deus, nos estimula a vivermos nesta amizade verdadeira, sincera, honesta, nada espiritual. Senhor, que cada um dos meus irmãos aqui, Deus, possa encontrar o seu companheiro de luta, aquele com o qual ele vai compartilhar as suas dificuldades, vai confessar os seus pecados para ser curado, ser tratado. Que haja, Senhor Deus, de continuidade nesta relação verdadeira, ó Deus, um amor do Senhor no coração de cada um. Nós oramos, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos ensine isto. Talvez aqueles que têm um coração mais duro, ter relacionamentos abertos assim, mas em nome de Jesus, que estas barreiras vão cair, estas barreiras de independência vão cair, porque nós precisamos uns dos outros para caminharmos na Tua presença, Pai. Faz-nos crescer nesta caminhada diante de Ti. Nós oramos assim, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, querido.